Estamos aqui no terceiro episódio do Temperos de Cinema, dessa série especial sobre o cinema brasileiro. Que tá uma delícia, essa conversa tá muito boa, tá difícil de parar aqui. Hoje nós vamos comentar o filme O Alto da Compadecida. A gente vai focar mais no primeiro, né? Porque fala que a história começa ali, né? Que esse filme é de 2000 e ele conta as aventuras de dois nordestinos, né? Eu estou aqui com os nossos convidados, que são pessoas que estão aqui deixando esse programa bem temperado, né? A Sandra Romancini, chefe de cozinha, que começou esse programa comigo. Ai, obrigada, Sandra, por estar eu aqui. que agradeço muito o convite, estou amando, maravilhoso poder contribuir aí novamente com o Tempero Cinema, com um toquezinho assim, ó, né? Bem temperado. Bem temperado. O Rafael Amaral, meu querido, meu parceiro, que eu sequestro ele todo ano para estar aqui comigo. Fátima, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui, poder estar conversando sobre cinema, e hoje um filme divertidíssimo, né? Exatamente. Vamos rir um pouquinho, que faz bem. Muito divertida, ela tem magia, ela tem inocência, né? Ela tem aquela coisa que o brasileiro adora, que é fé, falar de fé, né? É verdade. E o João de Luca, que está aqui estreando com a gente no Temperos nessa série aqui, mas que já está ganhando uma cadeira cativa aqui também. João, obrigada. Eu tô adorando, eu adoro. Nossa, a gente adora conversar, falar sobre cultura, sobre arte. Muito obrigado, Fátima, pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui. Adoro todos vocês, a Sandra, o Rafa, você. Pessoas que eu admiro, então está sendo muito bom. Muito obrigado, viu? Rafael, sempre eu gosto de começar com comigo. você, né? Porque você tá de frente. Vamos falar disso. Bom, não é fácil. Ele dá o norte. Ele dá o norte, exatamente, né? É muito técnico, a gente aprende tanto, né? Adoro, aprendendo um monte aqui. O que a gente fala aí sobre esse filme, que começou como uma série, né? Então, o Alto da Compadecida tem uma história curiosa e até diferente do que a gente está acostumado, porque geralmente... qual que é o ciclo comum no cinema, né? Nessa relação cinema-série. Primeiro você estreia um filme, ele acontece lá no cinema, enfim, como a gente viu vários casos, e depois você traz uma minissérie com mais cenas, com cortes a mais, com uma extensão diferente, com um formato diferente, e estreia na TV. A Globo Filmes tem apostado nisso, né? Tem vários filmes que viraram série. Sim. Por exemplo, o Tim Maia virou uma série. Tim Maia, o próprio Elisa. O Elis. Esse é um modelo que tem acontecido muito. O Alto da Compadecida foi o contrário. É muito curioso isso. Porque ele foi testado na TV primeiro. Né? Muita gente lembra, fala, o filme estreou em 2000. Sim, o formato filme que a gente conhece, com 1h e 40 minutos, 50 minutos mais ou menos, ele estreou em 2000. Só que em 99 ele tinha ido para a televisão como uma série, né, em 4 capítulos, que fez sucesso, e a Globo, os produtores entenderam, falaram, pô, peraí, a gente testou, fez sucesso, vamos tentar no cinema, e para surpresa de todo mundo, foi um grande sucesso no cinema também. Sim, foi. Entendeu? O que é algo incomum, porque qual que seria a lógica? Todo mundo já viu na tela, na televisão. Por que a gente vai no cinema? Por que as pessoas vão no cinema ver de novo? E foram. Né? Então o filme foi também um grande sucesso no cinema. E até me admira ter demorado tanto para uma continuação, assim, porque é um filme que meio que entrou na mitologia popular, né? O Alto da Compadecida, assim, é um filme que todo mundo adora. Eu acho que porque essa junção do lúdico, do mágico com o religioso, ao mesmo tempo a simplicidade daquela cidade, né? Muito palpável, muito real. E por ser dois personagens que encarnam o espírito vou usar o termo marginal, mas não marginal como a gente fala, mas por estar à margem da sociedade, né? O mendigo, o vagabundo da praça, sabe? Aquela pessoa que é os dois personagens, o Matheus Nastergalli e o Selton, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma mistura tão bem feita, e é uma delícia o filme de assistir mesmo, né? Sim. Claro, não é um filme perfeito, não é, ele tem as suas imperfeições, né? Mas, gente, você tem que entrar no jogo que ele propõe, né? Quando você entra no jogo que ele propõe, você se encanta, é difícil não se encantar, ainda mais com um elenco tão bom, né? Você colocar tanta gente boa dentro de um filme, né? E a gente tem aí também algo que é muito forte nessa junção do sucesso, é que quando dá certo, deu muito certo. Coisas, né?
que é o Suassuna, né? Sem dúvida. Isso que é esse espírito do Brasil que a gente vem falando nos outros episódios, né? Então eu penso que o Suassuna tem muito disso na obra dele, de trazer, que primeiro, que até a gente falou isso no episódio também, né? Que a Sandra acho que tocou nessa questão da comida nordestina. O Norte e Nordeste, na minha opinião, é onde a cultura é muito, muito, muito rica. Né? É onde a gente não descobriu ainda. Né? Gente, é tanto folclore envolvido, né? É tanta história, tanta coisas de família, né? Histórias de família envolvidas em tudo. Parece que eles foram menos influenciados, João, daquilo que você falou, que a gente, brasileiro, fica buscando aquele modelo de fora. Parece que o Nordeste é menos influenciado por isso. Estou falando isso de uma maneira muito sem uma teoria, mas eu penso que é isso. Eu penso que nós aqui, Sudeste, Sul, já tem talvez Sul, não sei, mas mais Sudeste, a gente já tem uma influência maior de outros países na nossa cultura. Então você tem que resgatar, você tem que ir atrás de história, você tem que ir atrás de coisas. Lá tá vivo. Então a gastronomia, a música. Então eu penso que o Suassuna, ele traz isso. E o João Grilo acaba sendo esse herói, né? Mais ou menos comparando com o Macunaíma e tal, que é esse herói brasileiro, que é o cara que tá... Que dá um jeitinho pra tudo, né? Ele é o que se acaba se dando vira, bem. Exatamente. E tem uma história super curiosa que depois eu conto. Vamos fazer tá fazendo sucesso. Mas adoro, é um filme maravilhoso. Eu gosto dessa questão que você falou do Suassuna. Tem uma coisa que, até uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se existe alguma coisa, alguma declaração em relação... Eu fico pensando, né, porque esse filme ele mostra muito, isso vem do texto, a hipocrisia religiosa, né? Sim. Dos padres que, dinheiro aqui, dinheiro ali, trata bem, só vai fazer a missa pro cachorro. Foi demais aquilo, né? Meu Deus do céu. E como que a Igreja Católica encarou esse filme, né? Porque também tem os personagens, Jesus Cristo Negro, a própria Nossa Senhora, enfim, essa é uma curiosidade, né? Como que uma pessoa muito católica, muito religiosa encara. Claro que a gente sabe que o filme é uma comédia, que você tem que fazer, né, abrir concessões quando você vê um filme assim, você parte de um texto que se permite uma liberdade, né? Mas mesmo assim, foi uma coisa que eu fiquei me questionando, né? Porque ele toca alguns pontos bem ali. Você está falando nisso, mas tudo que eu li a respeito do filme, tudo que eu vi a respeito do filme, não tem nada da religião criticando esse filme. Né? Eu não sei se você achou alguma coisa, porque eu não achei. Não. E eu acho que até eles meio que, né, até que a religião... Mas quando ele mostra os padres e o cardeal trocando dinheiro, aquela coisa, ele mostra que existe uma... Todo mundo se calou, eu acho, né, em relação a isso. O que eu acho, Rafa, que nesse caso ficou bem claro, que é um pouco o que a gente ouve, às vezes, das pessoas que praticam, que são ministros de religiões, vamos dizer assim, mas de várias, que, assim, a religião feita por pessoas. Claro, claro. Então acho que passa um pouco por isso. Claro. Com certeza. A gente vai saber que tem gente que vai ser honesto ali dentro. Com certeza. E faz parte, né? Dentro da sociedade, né? Eu entendo que como um todo. Não houve tanto problema, por ser uma comédia e outra porque tratou dessa forma, ficou bem claro isso, que não era um ataque à religião, sim, mas a pessoas que se utilizavam de forma errada da religião. Perfeito. E ele tem uma questão que eu acho que que é um ponto que eu acho que é interessante, e eu acho que a religião, quem é religioso tende a ter uma resposta interessante, porque a justiça ela só acontece no divino, né? A justiça ela só acontece em um espaço além do físico, do material, né? A justiça, ela não... O mundo físico é o mundo dos barões, é o mundo da morte por execução, é o mundo das injustiças, é o mundo dos João Grilos da vida. Lei que importa só pro outro. Onde vale o dinheiro e a bala. Não pra mim. Exatamente, a lei do outro e da bala. E você sabe que é uma coisa que, assim, como o filme brasileiro, ele abrange muito isso. Por exemplo, né, o Central do Brasil, quando a Dora, ela chega nas cidades, tudo que ela encontra é voltado à religião, né? Na religião nas praças, na religião dentro das casas, nas imagens e assim por diante, né? E se você parar para analisar, quase todos os filmes ele tem essa pegada religiosa brasileira, da cultura nordestina dentro da religião. Eu fui uma experiência de ir pro Cariri
Eu até fui com o Marcelo Peroni em 2004, 2005, a gente foi para uma mostra do Sesc Cariri, que tem um pouco a ver com a história que eu ia contar. Ali você vê a questão do Padre Cícero, né? Sim. Chama Padre Cícero. Exatamente. Então lá é muito forte. Todo lugar que você vai ter uma imagem, e aquela crença, aquela devoção, de uma maneira que é até bonito, entre aspas, de você ver que é uma coisa tão inocente, tão verdadeira, né? Tão verdadeira, que parece que pauta mesmo a verdade da vida, né, daquela pessoa. Mas é porque são muito sofridos, é um povo muito sofrido, entendeu? Que eles se apegam nisso, eles precisam, né? Eles precisam disso, né? Para poder aguentar, às vezes. Sim, é o que talvez é o único recurso, né, que reste, às vezes, né? Mas lá, a gente foi numa cidade chamada Nova Olinda, fica na Chapada do Araripe, ali em cima. E tem uma fundação, depois se vocês puderem procurar no Google, tá? A Fundação Casa Grande, Nova Olinda, fica no Ceará, sul do Ceará. A divisa com Pernambuco ali. Aí, essa fundação, as crianças, é um trabalho, as crianças operam câmeras de 12, 13 anos, são técnicos do teatro, a gente ficou impressionado. E quem coordena é o Allenberg Quindins, que veio aqui, a gente convidou pela questão da prefeitura, quando a gente estava lá, para dar uma palestra e falar sobre o trabalho dele. E ele me falou, eu não sei se é verdade, tá, gente? Eu não conferi isso, mas ele é uma pessoa muito sincera. E hoje ele é gerente do Sesc Ceará. Ele está fazendo gerenciamento do Sesc Ceará. Ele falou que pro filme, o Chicó foi um pouco inspirado nele. Porque ele conhece o Matheus, a turma toda ali do filme, né? Porque ele é uma referência para muitos artistas. Muitos artistas vão na Casa Grande. Nossa, deve ser uma personalidade. E ele conta tanta história. O pouco que a gente ficou com ele me falou isso. Então um dado. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Eu quero conhecer essa pessoa, porque, gente, muito Allenberg Quindins. No meu Facebook, se procurar, há alguns anos, tem uma palestra dele que ele deu no Politiama, uma fala de 1 hora e pouco. Foi uma coisa excepcional. O conhecimento deles parte de aqui a gente parte às vezes da academia, coisa acadêmica, né? Ele parte da geologia, da Chapada. É uma coisa incrível. Fiquei curioso, agora eu vou procurar, gente. Olha só como eu tô aprendendo hoje, eu vou ter que ensinar alguma coisa de comida pra vocês depois, né? Preciso aprender. Na realidade, eu preferia que a gente pudesse experimentar alguma coisa, né? Porque eu falei, gente, eu tô pensando seriamente em trazer algumas coisas da Pretisco pros próximos programas. Eu juro pra vocês, eu olho pra Sandra, eu sinto o aroma, os melhores aromas já saem do meu cérebro. E a Sandra costuma dizer que as pessoas, pra ela, não tem rosto, tem cheiro. Tem gosto. Tem gosto. Né? Eu falo, às vezes eu tô conversando com alguém, eu tô lembrando de alguma comida que, nossa, essa pessoa me lembra muito essa comida, você entendeu? É bem isso, sabe? É o sabor, é o gosto da pessoa. E muitas vezes eu não relaciono o nome, eu relaciono o gosto mesmo que eu vejo dela. Às vezes eu não consigo lembrar o nome dela, mas eu lembro que eu cozinhei. O que eu cozinhei pra ela, às vezes, há 10 anos atrás. Olha que muito delícia, louco isso, né? Muito bom. E por falar nisso, né? O que esse filme aí... Mas nunca na minha vida eu ia imaginar, né? Selton Mello e Matheus Nastergaard sem um bom cuscuz, gente. Cuscuz nordestino com uma carne seca, gente. Meu Deus. Nossa, você sabe que realmente agora deu fome mesmo. Mas eu vejo muito isso, sabe? Nesse filme todo, né? Até mesmo por causa da carne que é usada, do tempero que é usado e também o cuscuz, que é um prato extremamente típico, né, do Nordeste, né? Então, e é engraçado que esses dias pra trás eu tenho uma menina que foi pro Ceará, pro Nordeste, e ela é minha colaboradora. E todas as vezes que a gente tá num evento, a gente vê uma marmitinha rodando lá pela cozinha, sabe? E um dia eu cheguei e falei, peraí, o que vocês estão comendo aí? Aí ela falou, Sandra, eu quero te apresentar o cuscuz com ovo. Cuscuz nordestino com ovo mexido. Você não tem noção. Com ovo mexido. Nunca comi. Nunca vi. Fátima, olha, eu vou falar, meninos,
provem o cuscuz nordestino com ovo mexido, porque todo mundo costuma comer com coco, com carne seca, tal. Banana da terra. Mas esse não, com ovo mexido, Nossa, gente. É o café da manhã de todo mundo agora. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma casa em Alagoas, né? Oh, e a gente vai Deus. cada 2 meses a gente vai pra lá. E tem uma pessoa que ajuda a gente lá, ela faz café da manhã. Eu vou pedir esse cuscuz. Pode pedir, mexido. porque olha, sinceramente, eu me apaixonei, agora eu não como mais pão de manhã. Eu só como cuscuz com ovo mexido. Quando eu fui pra Delícia. lá, o pessoal não duvidava, mas eu comi buchada de bode. Ai, que delícia. Ah, eu eu comi amo. também. Gente, Eu gosto, eu sorvete amo. de cajá. Eu vou dizer, Ai, eu não vou coisa dizer boa. que amo a buchada de bode. Não é eu muito meu gosto, também O já. Rui ama, mas eu experimentei. Gente, eu gosto muito. Até hoje eu tenho que pensar, puxar na minha memória aqui gustativa uma coisa que eu tenha comido e não tenha gostado. Mas tem coisas que eu amo de paixão, então tá aí, ó. 2 receitinhas pra você que são. Eu vou deixar lá no. Então você vai no deixar a blog. receita do cuscuz nordestino com ovo mexido. Não, vou deixar com carne seca e com ovo Nossa. mexido. Ótimo. Lembrando que a Sandra não vai passar a receita aqui, mas a receita vai estar no blog do Temperos, vai estar lá no YouTube, até no Instagram, né? Porque realmente é uma receita Ai, com aquela interessante. manteiguinha de garrafa. Ai, gente, Nossa, tô com manteiga de fome. garrafa. Não, a comida é aquilo que o João falou da cultura, né? Você fala do Nordeste, você lembra de comida, você lembra de música, né? Tá em todo lugar, né? Você anda, tá em todo lugar, né? Bom, Aquela coisa gente, te abraça, agora eu né? não sei, eu acho que eu cometo pecado, né? Um pecado todos os dias, que é o pecado da gula. Agora eu vou ter que pedir lá pro Matheus umas dicas de salvação lá pra pra Deus lá, pra santas, viu? Porque olha, a gente tem que ser muito perdoado, viu? É pecado capital esse. Pecado capital. E o segundo filme, a continuação, eu sou uma pessoa, eu adoro cinema, todo mundo sabe disso, mas às vezes continuação é um negócio que eu sempre fico em dúvida, sabe? Ainda mais quando vem 20 anos depois, né? A gente fica meio, né? Sempre me parece uma coisa assim que, sabe, um negócio que até hoje eu acho assim, um case de continuação perfeito é o Poderoso Chefão. Sim, Que com certeza. eu particularmente acho o segundo filme melhor que o primeiro. O segundo é extraordinário mesmo. Mas mas foi muito, não é fácil, eu acho, você manter a mesma emoção, né? É que ele é um filme muito característico pra fazer isso, né? Eu não sei. Mas você sabe também, é que eu acho que nós somos pessoas de tempos, né? Cada era, cada tempo, cada jeito, porque quando a gente assistiu a primeira vez, a gente tinha uma visão da coisa. Não, e hoje a gente tem uma visão E totalmente uma diferente. coisa que eu não vi ainda a continuação do Alto da Compadecida, mas uma coisa que eu li a respeito e que eu vi no trailer e tal, é que a continuação ela é feita tudo em estúdio. E eu fiquei me pensando, né? Claro, eu não posso julgar que eu não vi o filme, mas aquele ar natural que era tão legal que tem no primeiro, né? Deles estarem em um ambiente verdadeiro, real, em uma cidadinha, um vilarejo ali, uma cidade, você sentiu o pó no chão, né? O chão de terra. O filme termina com essa imagem, né, abrindo para um sertão ali, eles caminhando, né, uma coisa até meio chapliniana, aquele final, né, é bem chapliniano. E, poxa, você vai para dentro de um estúdio, não sei, eu acho que perde a característica de um Nordeste, de uma coisa que você precisa tocar, entendeu? Você pensar nessa continuação não como uma obra tão cinematográfica, mas como algo dos atores, do carinho que envolveu pelo tema, pela questão... pelas pessoas estarem todas ali, né? É inimaginável a Alto da Compadecida sem os dois agora. Sim, não tem como pensar. Não tem como pensar. De qualquer forma, é bom para o cinema, é bom para o Brasil e tal, mas realmente, acho que é questionar um pouco essa questão como arte mesmo. Sim. Talvez o primeiro seja... Porque é duro você... É difícil como superar, né? Também tem isso também. A gente vai com uma expectativa, né? Você vê de um primeiro bom, só peraí. Eu acho que o grande problema que eu vejo em mim, por exemplo, é que eu vou com uma expectativa já. Você já tem com o primeiro na cabeça. Exatamente. E alguns filmes até pedem, né? Você fala assim, seria legal ter o segundo. Mas esse não é um filme muito que você fala assim... dois, mas por quê? Por quê, né? Pela história, mas termina assim, tão bem amarradinho, né? Porque quando você vê, por exemplo, aqueles esperam Vingadores, fica todo mundo esperando depois dos créditos. Já é pensado pra isso, já foi pensado. Fica esperando o spoiler porque sabe que vai ter. Mas eu concordo com o João, ali não, sabe, não tem porquê, né?
Mas no sentido do cinema brasileiro, Sim. assim, como esse momento, é legal a gente prestigiar. Eu acho que a gente tem, são os nossos Com atores, certeza. grandes atores. Vamos até pra gente realmente tirar, né, essa prova dos 9 aí. Né? Exato. A gente vai ver, às vezes, tanto filme ruim americano, não. Então, assim, vamos combinar uma coisa, a gente pode ir assistir, depois a gente vai com a Sandra comer um cuscuz. Aí, ó. Fechou! É isso aí, tá feito. Vou Combinado. amar! Olha, já tá feito o programa. Gente, como sempre, nós vamos ter que terminar. Tá uma delícia o nosso papo aqui, né? Na semana que vem a gente vai ter o último episódio dessa série, mas depois outras séries virão aí, tá? Sandra, passa a sua rede social aí. Bom, o meu Instagram é o @Sandra_Romancini. E você me encontra lá, tem um site, tem o Face, tá tudo ali, viu, gente? E tem o Insta também do programa da Agosto, né? Que é muito legal, tem muita receita boa, então dá pra você acompanhar bem. Rafael. Eu quero deixar o endereço do meu site, é palavrasdecinema.substack.com. E quem quiser me mandar mensagem, me encontrar nas redes sociais, Rafael Maralto, Instagram, Facebook, eu tô lá. Obrigado, Fátima. Alegria, Rafa, Sandra, sempre. Nossa, tá sendo. Eu queria ficar um ano fazendo esse programa. Muito obrigado pelo convite. Cuidado, fala assim, eu sequestro você. Já fica fixo já. Pode ficar à vontade, vou adorar. E, bom, eu tô lá Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você deseja, né? É João Carlos De Luca, com C só, tô no Facebook, Instagram, @JCLuca, com C só. E tem a produtora do Decafônico Produções Culturais, também tá no Instagram e também tá no Facebook. A gente tá com programação até final de abril aí no Paineiras. Agradeço vocês nos prestigiarem, é uma programação bem bacana. E é isso, muito obrigado. A gente agradece também a sua audiência. Siga nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no blog do Temperos. E na próxima semana, mais o último episódio da série sobre o cinema brasileiro.